Ele arrasta multidões. Para muitos é quase um Deus. Em nome do Cristo Jesus, abençoa. Eu estou em tratamento, a cura espiritual. Para outros, é uma farsa. Um falso médico. Um homem dotado de poderes sobrenaturais ou um manipulador da fé. Muitas precisam ver para acreditar. O senhor é enganador ou um homem dotado de poderes sobrenaturais? Um homem e duas faces. Esse é um momento sublime. Aqui como um ser humano normal. Sejam bem-vindos todos vocês. O senhor é responsável pelos atos do Dr. Fritz? A transformação. Minutos depois, com o suposto espírito do Dr. Fritz incorporado. Outro olhar, outro sotaque. Será outra pessoa? Outra entidade? Muitos o seguem. Muitos o questionam. O senhor pode ser preso, teoricamente, a qualquer momento. Como é que o senhor recebe isso? Um médium que afirma operar pelas mãos do espírito de um médico alemão. O Dr. Adolf Fritz. Como é seu nome nesse momento? Adolfo Fritz. O senhor tem o dom da cura? Quem tem o dom da cura é Cristo. Como a cura acontece? Terminado o atendimento, o médium inicia o que ele chama de processo de desincorporação. Ele vai voltar a ser simplesmente Kleber Aran. Como é que o senhor se sente nesse momento? Meio tonto ainda. O senhor se recorda de tudo que aconteceu? Não. Curas espirituais ou apenas um grande teatro? O senhor sabe que existem os que pensam que tudo isso é um teatro que o senhor usa para ganhar dinheiro. Isso tudo é um teatro? Não. O objetivo é a cura, mas não há garantias concretas. O senhor tem conhecimentos em medicina? Não, nada. O senhor tem o dom da cura? Deus tem o dom da cura. Eu abençoo. Muitos milagres da fé. Eu estava mergulhada num poço, sem fundo, e ele me resgatou. Para outros, apenas um espetáculo, que muitas vezes esbarra na falta de higiene e segurança. O senhor é acusado pela justiça de prática ilegal da medicina. O senhor tem consciência disso? O senhor é um charlatão? Graças a Deus, graças a Deus, eu estou bem melhor. O que são, afinal, as curas espirituais? O senhor é um enganador ou um homem dotado de poderes sobrenaturais? Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, o polêmico médium. Seu nome é Kleber Aran e ele garante ter o dom de incorporar o espírito de vários médicos que viveram em outras épocas. O mais importante deles seria o do Dr. Fritz, um suposto cirurgião alemão. Kleber Aran é venerado por muitos que acreditam piamente em seu trabalho. Dizem ter conseguido curas milagrosas através dele. Mas o médium tem também muitos inimigos que afirmam que ele apenas engana as pessoas. A prisão dele já chegou, inclusive, a ser decretada. O Ministério Público o acusa de prática ilegal de medicina. Mas quem é, afinal, Kleber Aran? As respostas a partir de agora. Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Viagem pelo Nordeste do Brasil. Maceió, Alagoas.
É aqui no bairro de Mangabeiras que vamos encontrar Kleber Aran. Um médium polêmico que diz incorporar o espírito do médico alemão Adolf Fritz. Um médium que reúne centenas de pessoas atrás da cura. A primeira imagem é a de um homem simples, recatado, cordial, comum. Vínculo de uma hérnia, dores nas costas, na coluna. Circulação, coluna, astrose, estou toda esculhambada, estou toda machucada. Nesse momento, com misericórdia de Deus. Kleber Aran Ferreira e Silva é presidente do Centro Espírita Amor Supremo, uma entidade que se declara sem fins lucrativos, que atende em Aracaju, Salvador e Maceió. Não há cobrança direta, mas não faltam doações. Vai doar? Tá aí, tá doando, nossa irmã. Obrigado. Agradecer a todos vocês que ajudaram a nossa casa. Obrigado. E até desconfianças de enriquecimento ilícito. Esse é o momento... Em cada cidade, uma vez por mês, o médium faz operações espirituais. Em nome do Cristo. O principal espírito que ele afirma incorporar é o de um médico alemão. Não há provas de que Adolf Fritz tenha existido. Muitas precisam ver para acreditar. Segundo muitos espíritas, ele teria sido um médico alemão da época da Primeira Guerra Mundial. Teria morrido em 1918. E muitos anos depois teria se manifestado em vários médiums. O mais famoso deles foi José Pedro de Freitas, o brasileiro José Arigó, que morreu em 1971. Tudo acontece em uma pequena sala. Um ritual rigoroso que poucos podem acompanhar. Ele entra nela como Kleber Aran e sai transformado. Segundo garante, é agora o Dr. Fritz, Adolf Fritz. Outros gestos, Deus abençoe vocês. outra fala, Vamos. outra atitude. Para a admiração dos seus seguidores e crítica dos que desconfiam de sua autenticidade. Quem está ali na verdade? Kleber Aran ou o Dr. Adolf Fritz? Dizendo ter incorporado o médico alemão, ele vai atendendo as pessoas. Não usa anestesia e promete a cura. Os métodos do médium são controversos. Embora use luvas, algodões e instrumentos de operação descartáveis, faz incisões com tesouras, bisturis e tudo sem anestesia. E obediência rigorosa de procedimentos cirúrgicos. Eu senti na hora um pouquinho, mas nada de que fosse assim, de doer muito, nem nada. Estou muito bem. Olha para mim. Segundo o médium, ele já atendeu mais de 1 milhão de pessoas em 16 anos de trabalho espiritual. Homens, mulheres e crianças. Nesse momento ele está se dirigindo aos fiéis com a voz nitidamente alterada, com sotaque suposto de alemão. Se pensar que para acreditar e renovar o fé, precisa algo tirado da tecida humana, jamais serão alguém a Cristo. Cristo quer a vocês
simplesmente o coração aberto a ele. Você, brasileira, se você tem fé, segura a cabeça dele. E os procedimentos ditos cirúrgicos começam. Filocide renitiológico, venham pra frente agora, brasileira. O Dr. Fritz coloca um cotonete no nariz. Os olhos, algodão com água. Nesta outra mulher, usa uma tesoura. Outras vezes, dedo, agulhas e bisturi. Em outros casos, mão na garganta. É sem Deus. Em casos menos graves, apenas água. Em nome do Cristo Jesus, abençoa a depressão embora, Ou um simples abraço. O que você vai ver agora é, na verdade, uma entrevista polêmica. O médium se apresenta com o espírito do Dr. Fritz supostamente incorporado. Atos intensos. Relaxa. Um teatro ou uma manifestação além da compreensão. Aqui cada detalhe tem um significado. Respostas que dependem da fé ou da razão de cada um. Ao jornalismo cabe registrar e sempre questionar. O senhor tem o dom da cura? Quem tem o dom da cura é Cristo. Simplesmente somos enviados por Ele. Como a para cura? auxílio do Cristo. Como a cura acontece? Através do merecimento e daqueles que temem ao Cristo. Como é seu nome nesse momento? Rodolfo Fritz, Frederico Pessoa. Onde o senhor nasceu? Eu nasci em Tusken, praxe da Polônia com a Alemanha. E como foi a sua vida? Uma vida dedicada ao ser humano, na praxe tão pequena, da inferioridade daqueles que não tinham Cristo no seu coração. Através de tantos sofrimentos, veio o chamado do Cristo, através dos desencarnes e a compreensão para a missão no Brasil. É verdade que sua infância foi na Polônia? Tusken, sim, Polônia. Os seguidores afirmam que Adolf Fritz foi um médico alemão que na Primeira Guerra Mundial atendia aos soldados feridos em combate. O senhor aprendeu medicina dentro do exército alemão? Não. Onde foi? Já estava formado ao chamado da guerra, onde fui selecionado através de auxiliar compatriotas para servir a minha pátria. Como foi a sua experiência na guerra? Você pode imaginar algo que seja obscura, algo que nem mesmo alguém que está na zona ucraniana quer estar. Sofrimento, dor. É verdade que a filha de um general morreu na sua mão? Como foi isso? Estava em atendimento a plantão e chegaram corretamente correndo e no meu cansaço tão extremo eu adormeci. E quando acorda, já tinha desencarnado. E algo que muito marca e sempre irá marcar. Ex-militar, o Dr. Fritz se apresenta
demonstrando um temperamento forte. Não é pouco, não! Cristo do sonho! O senhor consegue curar mesmo os casos mais graves? Simplesmente a permissão da cura vem do Pai Celestial. Sou enviado por Ele para auxiliar, renovar a fé e despertar a cada um deles. E Cristo jamais morreu. O atendimento médio é sempre cercado de muita emoção. Fala-se sempre em fé e promete-se a cura. Os voluntários e voluntárias que ajudam o Dr. Fritz também passam por sessões de cura. Ou pelo menos já foram tratados por ele. De pacientes se transformaram em fiéis auxiliares e o defendem de tudo. Acreditam piamente em seus poderes. Segundo esta mulher, o procedimento do Dr. Fritz é para a remoção de pedaços de metal depois de uma cirurgia mal sucedida. 12 anos atrás eu tive um acidente de carro e eu fiquei em coma e minha perna diminuiu. Essa sou eu. Ele apenas colocou agulhinhas no meu joelho e na minha barriga e falou: eu vim te ajudar. Tua fé e o teu merecimento é que vai ser curado. Ao chegar em casa, que era próximo, eu coloquei a cadeira e sentei. Quando eu coloquei as duas pernas por igual, minha perna não estava mais como antes, estava igual. E no outro dia, eu comprei minha primeira sandália alta. Todos que trabalham com o médium Arã garantem que tiveram curas para os seus males. Você acredita totalmente nesse trabalho? Totalmente. Ele é o sentido da vida da gente. Nenhuma dúvida? Nenhuma. Voluntário há 4 anos, o médico Deraldo Souza virou até palestrante. Nós vamos pedir para que vocês sejam um novo ser a partir do momento em que o Dr. Fritz dê a cura para vocês. Sempre acreditei que existia forças superiores trabalhando conosco. É muito, muito gratificante trabalhar para o Dr. Fritz. Terminado o atendimento, o médium inicia o que ele chama de processo de desincorporação. Ele vai voltar a ser, simplesmente, Kleber Arã. É o que ele assegura. Quem é o senhor agora? Qual é o seu nome? Arã. Vou voltar um pouquinho. Como é que o senhor se sente? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Arã. Roberto Cabrini. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Como é que o senhor se sente nesse momento? Meio tonto ainda. É um processo um pouco lento ainda, o corpo ainda fica meio dormente. Dura muito tempo isso? 2 minutos. O senhor se recorda de tudo que aconteceu? Não. Absolutamente nada? Não. Totalmente consciente. Qual a última imagem que o senhor tem? Todo o grupo aqui. A gente fazendo a prece para começar os trabalhos. Vamos começar o nosso trabalho. Aos olhos de Jesus. Quem é Kleber Arã? Meu nome de batismo é Kleber Arã Ferreira e Silva. Sou natural de Brasília e estou nessa missão com o Dr. Fritz desde 1997, onde a minha missão é voltada à espiritualidade. O senhor se considera um médium? Sou um médium. O que é ser um médium para o senhor? A mediunidade é um dom dado por Deus através da comunicação entre as pessoas encarnadas e desencarnadas. Qual é o seu nível de escolaridade? 2º grau completo. O senhor tem conhecimentos em medicina? Não, nada. O senhor tem o dom da cura? Deus tem o dom da cura. Cura em vosso coração. Abre o olho. Como a cura acontece? A cura através do merecimento
daqueles que estão aqui envolvidos pelo amor, né, de Jesus, que a espiritualidade traz. E muitas vezes, doenças que acontecem no nosso corpo físico são resgates da vida passada que nós temos que passar nessa vida. Então, muitos cumprimos durante a vida de reencarnação dessa e outras são compromissos kármicos que não tem cura. Olha, em nome do Cristo Jesus, Deus abençoe. Como é que o senhor descobriu que tem o dom na mediunidade? Aos 7 anos de idade começaram as manifestações dos espíritos na minha casa. O senhor tinha 7 anos? 7 anos. Aos 3 anos já começou o fenômeno a acontecer, mas aos 7 começaram as comunicações com os espíritos na minha casa. E aos 17 anos eu descobri a doutrina espírita e de lá comecei um grande estudo para compreender o que estava acontecendo comigo. Por que o Dr. Fritz escolheu Kleber Arão? Rede Haram, reencarnação, minha vida, Brasil. Lutou comigo em Alemanha. O nome dele é Rav Alexson. Era um estudante de medicina, um compromisso muito grande. Quando resolveu desencarnar, um compromisso espiritual, e foi escolhido a isso, a voltar ao Brasil e continuar a missão. O senhor é o mesmo Dr. Fritz que incorporava em Zé Arigó? Eu sou o mesmo que Cristo enviou há muito tempo. A minha praxe não é comprar o mesmo médio Arigó ou Edson Queiroz, mas sim a uma nova jornada com um novo médio Haram, trazendo sim a oportunidade de auxílio mais uma vez a eles. A trajetória de cada médium tem a sua história e tem a sua praxe de compromisso firmado. Melhoramos por terceiro novamente para fechar o círculo energético. O senhor vai incorporar em outros médiums? Se for da permissão do Cristo. É possível? Já. Quando em oração a voz do Mestre fala, Que burgues empobrecentes! Quando é que o senhor incorporou o Dr. Fritz pela primeira vez? Em 1997. Estava visitando em Anápolis Rancenianos. E lá eu estava me preparando para incorporar o Dr. Bezerra de Menezes. E de repente eu senti uma energia muito mais forte. Como eu sou inconsciente, sei que estou protegido energeticamente pela energia do bem e de Deus. Eu entreguei o meu corpo e o meu pensamento. E foi quando houve a manifestação com o Dr. Fritz, onde ele pediu um instrumento, ninguém estava entendendo nada. Ele pegou a lapiseira, introduziu na barriga de outra pessoa, espremeu a barriga e saiu um tumor. Ele falou que fala que eu sou Adolfo Fritz, estarei durante 26 anos com ele. E quando eu voltei ao normal, eu recebi a notícia. Alles gut. Oficialmente, o atendimento é de graça, mas são muitas as doações. Obrigado por ter ajudado a gente. E várias as desconfianças. O senhor não cobra consulta? Não. Todas as pessoas que o senhor atendeu hoje, o senhor não cobrou nenhuma delas? Nada. Não cobrado nada. E justamente isso que o nosso sonho é construir as nossas sedes próprias. São 12 no Brasil. Que é Quantas sedes o senhor tem hoje? 3. Aracaju, Maceió e Salvador. E como é que o senhor consegue dinheiro para construir essa sede? Pelas doações. Está feliz, Jano? Estou sim, graças a Deus. Podemos levantar, senhor. Qual é a profissão do Kleber Arão? Terapeuta holístico. Sou mestrado em Reiki, cromoterapia, radiestesia e regressão. Com certificado? Todos. O senhor vive hoje do seu suposto dom da cura? Não. Veio da minha
profissão, como terapeuta. O senhor cobra consultas? Como terapeuta? Sim. Sim, é a minha profissão. E quando o senhor está incorporando o Dr. Fritz? Jamais. Jamais. Passamos por muita dificuldade nas casas, porque tudo aqui é doação. O senhor não cobra consultas? De jeito nenhum. Isso poderia afastar toda a espiritualidade. Seus inimigos afirmam que o senhor enriqueceu graças a esse suposto dom da cura. Eu enriqueci? O senhor enriqueceu? Vivo de aluguel hoje. Hoje eu vivo de aluguel com muita dificuldade para ajudar os templos. Isso acontece muito, esses julgamentos, em que eu sou um homem rico, que eu tenho propriedades. Não, a minha vida é um campo aberto. O senhor tem propriedades? Nada, só tenho um carro. E por que falam tanto? Porque julgam, porque vê a multidão de muitas pessoas e acha que isso tem muito dinheiro envolvido. E não tem. Não tem. Está aberta as minhas contas, a minha casa, a minha vida. Qual é a diferença entre Kleber Aran e Adolf Fritz? Eu sou um terapeuta holístico, sou uma pessoa que estou aqui para servir e ajudar. E o Dr. Fritz é um grande ser de luz, um grande médico alemão, um temperamento muito forte, mas está aqui com muito amor. O senhor fala alemão? Não. Qual a diferença entre Adolf Fritz e Kleber Aran? Médio Aran é um menino tranquila, temente a Deus. A minha conexão com o Médio Aran é simplesmente a vontade amiga de passar essa mensagem aos outros. O temperamento, a personalidade não esconde uma da outra. Isso faz a diferença para mostrar que Cristo, ele traz a sua generosidade de ambos, ao encarnado e ao desencarnado. Na impossibilidade da pessoa estar presente, vale até fotografia para se conseguir uma cura. Em nome do Cristo Jesus. O senhor tem o dom da cura? Eu sou um instrumento da espiritualidade de Deus. Quantas pessoas o senhor acredita que já tem atendido? Acho que mais de 1.900.000. Quantas pessoas o senhor acredita que já tenha curado? Eu não curei ninguém, mas eu acho que a energia do amor de Deus acho que curou muitas pessoas. Quantas o senhor calcula? Não tenho ideia. Um número aproximado, quantas pessoas o senhor acha que curou? Que Jesus curou, acho que muitas, mais de 200.000. 200.000? O senhor está convencido totalmente disso? Não, eu estou dando uma hipótese. Eu creio que isso. Em sua peregrinação pelo Brasil, Kleber Aran conquistou fiéis. E também desafetos. A discutível atividade do médium é questionada pela justiça. Filho! Antes de criar o Centro Amor Supremo, Kleber Aran percorria o Brasil. Tudo começou em 1997. Logo, fica na mira da justiça. Denúncias anônimas levam o Ministério Público a investigar a atuação do médium em Pernambuco. As apurações levam a sérias denúncias. O Ministério Público constata prática ilegal de medicina. Esse é o promotor responsável pelo processo. Em 2010, Kleber Aran tem a prisão decretada. Foi denunciado pela prática de 3 crimes. O exercício ilegal da medicina, que tem pena prevista de
de 6 meses a 2 anos de detenção, pelo crime de infração de medidas sanitárias, né, destinadas a evitar a propagação de doenças contagiosas, que tem pena de 1 mês a 1 ano de detenção, e pelo crime de falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, que tem uma pena de reclusão de 10 a 15 anos, sendo que este último crime é considerado um crime hediondo pela legislação brasileira. 2 crimes já prescreveram, mas Kleber Aran continua respondendo a processos na justiça. Tanto espíritos como encarnados. A denúncia está fundada em fatos concretos, verificados em loco, tanto pela polícia quanto pela Vigilância Sanitária de Pernambuco, quando foi constatado que as atividades desenvolvidas pelo senhor Aran, né, colocavam em risco a incolumidade pública, mais precisamente a saúde das pessoas que se submetiam àquele tipo de procedimento. Como é que o senhor responde a isso? Eu respondo como os outros médios, que também, não só eu, outros médios também que passaram, que fazem a caridade do Cristo, não são interpretados na verdade do trabalho espiritual. E isso nunca me assustou, Cabrinho. Porque você servir ao Cristo, você fazer um trabalho que envolve milhares de pessoas, sempre tem alguém que não vai gostar, sempre vai ter alguém que vai querer atrapalhar um trabalho do Cristo. Esse lado... Não sou eu que opero. É a espiritualidade, é o Dr. Fritz. O senhor é responsável pelos atos do Dr. Fritz? Sou médio dele. O Dr. Fritz cometer erros que acarretem a morte de uma pessoa, por exemplo. Quem será o responsável? Cabrinho, se eu estiver realmente andando em caminhos errados, a espiritualidade vai afastar de mim e eu vou sofrer as consequências. O senhor não é o Dr. Fritz? Não. O Dr. Fritz é um outro ser? Isso. Uma outra entidade? É um espírito de luz. Se o Dr. Fritz cometer erros, esses erros acarretarem em mortes, quem é que deveria ser o responsável? Não é o Dr. Fritz. O Dr. Fritz não erra. Quem erra é o médium. Se ele estiver fazendo algo errado, a própria espiritualidade afasta. E se o médium for tentar fazer algo, ele que vai fazer algo errado. Não é o espírito. O Dr. Fritz não pode ser preso, não pode ser responsabilizado. E nunca vai ser. E o Kleber? Se eu tiver contrito, eu acho que não. Eu tenho minha fé, eu tenho o meu compromisso muito correto. Para o direito, quem responde por tudo, inclusive os erros e as consequências dos procedimentos, né, levados a cabo pelo espírito do senhor do Dr. Fritz, eles são de responsabilidade do senhor Kleber Aran. Se o senhor simplesmente tocasse nas pessoas e passasse fé, acho que não haveria quem o questionasse. Concorda comigo? A polêmica toda ocorre quando o senhor faz incisões, quando o senhor manipula o corpo dessas pessoas sem ser um cirurgião. Como resolver isso? Através, cada um desses venham aqui, como eu sempre digo, para ver. Então chegará um tempo que não vai precisar mais disso. Daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. O senhor é um charlatão? Mais revelações, mais segredos de um médium polêmico. Espíritos como encarnados. Já já, no Conexão Repórter. Tá vivo ainda? O Conexão Repórter está de volta com o documentário O Polêmico Médium. O que se esconde atrás de Kleber Aran? Médium que afirma incorporar o Dr. Adolf Fritz. O senhor é um charlatão? Sou um cristão. Não sou charlatão. Sou um cristão de Deus. A pessoa pode dizer que é um cristão e pode ser um enganador também. Mas eu tenho minhas convicções. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que passo para meus queridos irmãos aí fora.
Até que ponto é irresponsável para alguém que tem apenas o diploma de 2º grau proceder cirurgias? Primeiramente, eu não sou médico, sou médico. Muitas pessoas ficam batendo na mesma tecla, dizendo que você opera, você não opera. Eu não opero ninguém, eu sou um instrumento. A espiritualidade que atua através de mim, isso, graças a Deus, que a espiritualidade ela é respeitada por milhares de pessoas. Vê que a manifestação que tem em mim é a manifestação de um médico alemão que traz a sua mensagem. Tudo que é usado é um campo energético para cada paciente. A esposa do médium é também a vice-presidente do centro. Ex-católica fervorosa, é ela quem ajuda o marido em sua jornada mediúnica. A senhora acredita piamente nesses poderes sobrenaturais? Acredito e não tenho dúvida. Sempre acreditou? Não. No começo, não? Pela minha religião, eu era cega. Julguei antes de vê-lo, antes de acompanhar os trabalhos. E aí eu me dei a oportunidade de reparar o que eu tinha feito. Como explicar as supostas curas do Dr. Fritz? Como a ciência enxerga essa polêmica atividade? Estamos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aqui na Universidade Federal, há um estudo sobre as chamadas curas espirituais. Os responsáveis pela pesquisa são esses 2 médicos, um psiquiatra e outro infectologista. Há 18 anos, eles estudam a relação da fé com a saúde, com a cura. O médium João de Deus, em Abadiânia, Goiânia, foi alvo de intensa investigação científica. De modo geral, as incisões são superficiais, né? Elas não atingem cavidades mais profundas. Ao contrário do que era esperado, elas geram muito pouco sangramento e também não geram dor, de um modo geral, nos pacientes. Não há nenhum procedimento anestésico, antisséptico identificado. Foi exatamente o que a gente observou no estudo que a gente realizou. Quando tem um raspado que ele faz na córnea do paciente, ela tende a ser muito sensível à dor, tem muitas terminações nervosas, né? Um cisco no olho incomoda bastante. E esse raspado que ele faz na córnea normalmente geraria um grande incômodo. A primeira coisa que mais chama a atenção, efetivamente, a ausência, de um modo geral, de dor e de infecções nesses quadros. Como é que uma pessoa é submetida a uma raspagem do globo ocular e você vê que ela está conversando e aparentemente você não entende o porquê dela não sentir dor? A melhor postura nessa área, na ciência como um todo e nesse tópico, é de humildade. Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu acho que qualquer um que disser que tem certeza que é isso ou aquilo, do ponto de vista científico, é uma informação delicada, porque é um tema pouco estudado e nós temos muito mais perguntas do que respostas nesse tema. Uma recomendação muito importante é que, se alguns pacientes desejarem fazer acompanhamentos, outros tipos de terapias, que façam de modo complementar e jamais substituindo o tratamento médico convencional. Daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. Que certeza o senhor tem de que essas pessoas foram curadas? Já, no Conexão Repórter. Eu abençoe e livra todo mal. O Conexão Repórter está de volta com o documentário O Polêmico Médium. O Dr. Fritz escolheu o Brasil para se manifestar. Tive a oportunidade, com Bezerra Menezes, de estar no Brasil. Seu Adalberto Nascimento teve um problema na próstata. A glândula estava aumentando. 40,7 gramas, como mostra esse exame feito em agosto de 2010.
9 meses depois, com o tratamento convencional, ela aumentou para 44,4 gramas. Depois de 4 sessões com o Dr. Fritz, ele acredita que já conseguiu uma melhora. Nesse exame feito em outubro de 2012, depois das operações mediúnicas, há uma discreta redução da próstata. Diminuiu consideravelmente. Hoje eu não sinto nada e vou voltar novamente para fazer outra avaliação. Mas o que diz a ciência? Foi realmente uma cura ou um progresso natural do tratamento médico convencional, que ele, a propósito, não abandonou? O professor Adelson de Mendonça procurou o Dr. Fritz com um quadro de hepatite A. Comparando os exames feitos antes e depois do tratamento espiritual, foi registrada uma melhora. Todas elas abaixaram, tanto a TGO como a TGT e a gama-GT. E as bilirrubinas que vêm da vesícula também ficaram em níveis normais. Não tomei remédio nenhum e aí deu a minha bilirrubina, a transaminase, todos vieram para o normal. Muitas vezes se dá destaque a relatos de curas impressionantes. Primeiro, muitas vezes, o de cura impressionante, quando se investiga com mais rigor, não é uma cura impressionante. Às vezes não é cura, efetivamente, ou não é nada diferente do que é esperado na evolução de um quadro do paciente. Um outro ponto que também precisa ser colocado, há muitos casos de pessoas que procuraram esses tratamentos e não tiveram nenhuma melhora. O que o senhor tem a dizer àqueles que o consideram um enganador, um estelionatário da fé? O que eu tenho a dizer para eles é que todos nós temos o direito de falar o que quiser, de pensar o que quiser. Mas eu tenho o direito também de amar cada um deles e orar por eles. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Graças a Deus. O que o senhor pretende? Até onde vai o seu trabalho? Até quando Cristo achar que devo estar. E minha missão cumprir no planeta Terra. Há algo muito especial. Enquanto eu não amo, tenho que cumprir a minha missão. Idolatrado por seus seguidores. Mas na mira da justiça, Kleber Aran continua atendendo, sempre com a face do Dr. Fritz. Eu abençoe e livra todo mal. Entre agradecimentos, questionamentos, doações e promessas de cura. A popularidade de Aran ou do Dr. Fritz também é reflexo da falta de credibilidade e eficiência do atendimento de saúde destinado a milhões de brasileiros carentes. Para tantos abandonados, resta apenas a fé. Quando o assunto é fé, ninguém tem o direito de julgar as pessoas. Entretanto, a lei é para todos, inclusive para os médiuns. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.